Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre filosofia. O assunto da aula de hoje será os filósofos da natureza ou filósofos pré-socráticos. Vamos lá, entender por que pré-socráticos ou filósofos da natureza. O termo pré-socrático é porque antecede Sócrates, mas eu quero que vocês entendam que muitos desses filósofos eles foram contemporâneos a Sócrates. O que vai diferenciar os pré-socráticos dos socráticos é o objeto de estudo. Os pré-socráticos eles vão estudar a natureza, o meio natural, e os socráticos eles vão estudar o ser, eles vão estar mais voltados para a ontologia. Então, mais ou menos essa é a diferenciação de pré-socráticos para socráticos, ou filósofos da natureza, certo? Então vamos lá. O termo filosofia vem do grego e significa amor ao conhecimento. A filosofia surgiu na Grécia em meados do século VI a.C. Gente, a filosofia ela vai surgir quando surge a polis grega, quando surgem os aglomerados, quando surge uma efervescência cultural. Então vamos lá. Com a necessidade de explicar o mundo de maneira racional, nós vamos ver que as explicações elas vão se afastar tanto da mitologia quanto da religião. Nós vamos buscar agora uma explicação mais racional. Até o surgimento dessa maneira de pensar e compreender o mundo, como eu tinha dito antes, as explicações eram dadas através dos mitos. Gente, sempre vou utilizar os termos pré-socráticos ou filósofos da natureza. É a mesma coisa, nós estamos falando dos primeiros filósofos, certo? Então, os filósofos da natureza, ou filósofos pré-socráticos, ou ainda filósofos da cosmologia, são aqueles que durante a Grécia clássica buscam maiores explicações para a criação e lógica do universo, se afastando das explicações mitológicas. Eles vão se preocupar com a physis, com a natureza, certo? Eles vão buscar esse meio natural, compreender este mundo natural. E sabe o que é interessante? É que para eles há uma arquê, há uma substância primordial, há uma origem. Então eles vão buscar essa arquê. E como eu falei antes, eles são chamados também de filósofos da cosmologia, porque eles vão buscar estudar o funcionamento e a estrutura do universo, certo? Então nós vamos para o primeiro filósofo da natureza, o primeiro pré-socrático, Tales de Mileto. Tales de Mileto, gente, Mileto é a cidade de Tales. Os filósofos eles vão estar sempre acompanhados das suas cidades. Não são sobrenomes, são de onde eles eram. Então, fundador da escola jônica, viajou parte do mundo antigo para estudar a origem e estrutura do universo. Para Tales de Mileto, a água é o elemento fundamental para a sobrevivência e funcionamento de tudo. Por isso é a origem da vida. Olha como é interessante, nós estamos falando de arquê. Há uma substância primordial. Então, para Tales de Mileto, a água é essa substância primordial. E ele vai observar isso andando pelo mundo antigo. Ele vai chegar ali no Egito e vai ver que o Nilo ele era primordial para a existência egípcia, né? E aí nós temos um outro filósofo que eu gosto muito da sua ideia, que é o Heráclito de Éfeso. Ele vai se preocupar em desvendar o sentido e a lógica do universo, da cosmologia, alegando que tudo está em transformação. Nada é permanente, tudo se transforma, exceto a mudança. Ele é lá do meio devir, né? Nada é, tudo está por vir a ser. Gente, para ele tudo está em uma constante transformação, tudo muda. E aí ele tem uma citação que é muito conhecida. Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas e o próprio ser já se modificou. Ou seja, há uma mudança constante. Você não pode entrar no mesmo rio porque as águas não são mais as mesmas, você não é a mesma pessoa. Então há essa constante mudança, certo? E aí nós vamos para um outro cara, que é o Parmênides de Eleia, que ele vai ter uma ideia bem diferente do Heráclito. Ele vai dizer que nada muda. Tudo que existe sempre existiu. Então não há uma mudança. Tudo que existe aqui sempre existiu. E ele vai defender uma ideia muito parecida com Platão, que vai vir mais à frente. As impressões dos sentidos não são dignas de confiança. Ele vai dizer que o que tocamos, o que vemos, o que escutamos não é tão digno de confiança quanto o mundo mais racional, certo? E aí nós vamos ter, por fim, o Demócrito com a sua teoria atômica, onde ele vai dizer que tudo é constituído por átomos. Gente, vocês vão perceber que o átomo da filosofia ele vai ser diferente do átomo da física, do átomo da química, certo?
Então, nessa teoria atômica, tudo seria constituído por uma infinidade de partículas eternas, imutáveis e indivisíveis. Um exemplo, se uma árvore morre e se decompõe, seus átomos se espalham e podem ser reaproveitados para dar origem a outros corpos. Tudo se reaproveita, tudo é eterno, certo? Gente, espero que tenham compreendido. Nós estudamos hoje os primeiros filósofos, os filósofos da natureza ou pré-socráticos. A essência da aula de hoje é vocês compreenderem que há um arquê para estes filósofos da natureza que vão estudar o meio natural, que há uma substância primordial onde eles buscam estudá-la, onde eles buscam encontrá-la. E é interessante também vocês perceberem essa divisão de pré-socrático para socrático. O que divide é o objeto de estudo. Espero que tenham compreendido. Até a próxima aula. Um beijão e tchau, tchau!